Você está em casa, num sábado à tarde, assistindo aquele programa que já virou tradição na vida de muita gente, o Caldeirão. É um momento de relaxar, ver os artistas do momento, talvez dar umas risadas. Na tela, Marcos Mion, sempre com aquela energia contagiante, e a convidada do dia, a gigante do pop, Anitta. Tudo parece seguir o roteiro de sempre. Sorrisos, música, homenagens. Mas, de repente, o ar muda. Uma pergunta, aparentemente inofensiva, sai da boca do apresentador. E o que era para ser um bate-papo descontraído se transforma numa cena que a TV aberta raramente mostra. O sorriso de Anitta congela, o olhar dela muda, e a resposta que vem a seguir não é para o Mion. É um recado direto, um aviso. Naquele instante, milhões de brasileiros sentiram a mesma coisa. Um calafrio. O que a gente vê na televisão é mesmo real? Ou é só um grande teatro, onde todos têm seus papéis bem definidos e ai de quem ousa sair da linha? O que aconteceu ali, ao vivo, na Globo, foi muito mais do que uma saia justa. Foi uma pequena fresta que se abriu, nos permitindo ver os bastidores do poder, o controle da narrativa e como a engrenagem realmente funciona. E o mais assustador não foi a resposta da cantora, mas o que veio depois. O silêncio, o corte abrupto, a tentativa desesperada da produção de apagar o que todos nós tínhamos acabado de ver. Fique comigo, porque vamos decifrar o que realmente estava em jogo naquele palco. Vamos reconstituir os fatos para que você, que talvez não tenha visto ao vivo, entenda a gravidade da situação. Mion, seguindo seu roteiro, conduzia a entrevista. Ele elogiou a carreira internacional de Anitta, o sucesso estrondoso, a forma como ela levou o nome do Brasil para o mundo. Até aí, tudo dentro do esperado. Mas então, ele cometeu a ousadia de fazer uma pergunta um pouco mais analítica. Algo na linha de: Anitta, você é um fenômeno aqui e lá fora. Mas você sente que, às vezes, a persona artística que você precisa construir para o mercado internacional, com outras linguagens e outras pautas, entra em conflito ou se distancia daquela Anitta que o brasileiro se acostumou a amar, a Anitta do funk, das origens? Percebe a pergunta? Não há nada de agressivo nela. É uma dúvida pertinente sobre gestão de carreira, sobre imagem, algo que qualquer jornalista sério poderia perguntar. Mas no universo blindado de certas celebridades, questionar é o mesmo que atacar. A reação foi imediata. Anitta fechou o semblante, respirou fundo e, com uma frieza calculada, disparou uma resposta que não apenas se esquivou da pergunta, mas que teve o claro objetivo de diminuir o apresentador, de colocá-lo em seu devido lugar. Ela disse algo como: Mion, acho que você não entendeu ainda. Eu não construo personas. Eu sou quem eu sou. O que muda é que talvez o público brasileiro não esteja acostumado a ver uma mulher brasileira no topo, sendo dona do próprio negócio e falando vários idiomas. A minha essência é a mesma. Talvez o que precise mudar seja a percepção de algumas pessoas que ainda vivem numa caixinha. A plateia, percebendo a tensão, ficou em silêncio. Mion, visivelmente desconcertado, tentou contornar, sorriu amarelo e disse que a admiração continuava a mesma. Mas o estrago já estava feito. E foi aí que o segundo ato dessa peça começou, o ato da censura velada. A câmera que focava o rosto tenso dos dois, de repente mudou para um plano aberto. O áudio pareceu falhar por um segundo e, sem qualquer transição suave, Mion chamou um intervalo comercial de forma atropelada. Sumiu. A cena foi cortada. A Globo, a poderosa Rede Globo, decidiu que você, telespectador, não deveria ver mais um segundo daquela interação. Por que tanto medo de um debate real? O que eles queriam esconder? Aqui é que precisamos ir além da fofoca de celebridades e entender o jogo de poder que está em cena. O que vimos não foi um simples climão,
Foi a manifestação de um sistema que protege os seus a todo custo. Anitta hoje é muito mais do que uma cantora. Ela é um ativo, um produto valioso para uma certa agenda progressista que a grande mídia, e em especial a Globo, abraça com unhas e dentes. Ela representa pautas de comportamento, se posiciona politicamente, sempre para o mesmo lado, claro, e serve como um megafone para ideias que precisam ser validadas perante o grande público. Quando uma figura como ela é blindada a esse ponto, ela não pode ser questionada. Ela não pode ser confrontada com as próprias contradições. A pergunta de Mion, mesmo que sem essa intenção, tocou nesse ponto nevrálgico: a autenticidade. Será que a Anitta, que defende a liberdade e a quebra de padrões, é a mesma que não tolera uma simples pergunta sobre sua carreira? É essa a tal mulher empoderada que não pode ser desafiada intelectualmente? A direita política há muito tempo aponta para essa bolha, para essa casta de artistas e intelectuais que se colocam num pedestal moral, de onde ditam regras para a sociedade, mas que se mostram extremamente autoritários e frágeis quando o espelho é virado para eles. O incidente no Caldeirão foi um exemplo didático disso. A irritação dela não foi a de uma pessoa comum, foi a de alguém que se acostumou a ser aplaudida e reverenciada, e que desaprendeu a lidar com o contraditório. E a Globo, ao interferir de forma tão grosseira, passou um recado claro não só para Mion, mas para todos os seus funcionários. Não questionem nossos ídolos, não furem a bolha, sigam o roteiro. Você já parou para pensar quantas outras vezes isso aconteceu e nós nem percebemos? Quantas entrevistas são editadas, quantas perguntas são proibidas e quantos debates são abortados antes mesmo de começar para manter a imagem de certas pessoas intacta? O mais interessante é analisar a escolha de palavras de Anitta. Ao dizer que talvez o público brasileiro não esteja acostumado, ou que pessoas vivem numa caixinha, ela inverte a lógica. Ela se coloca como a vanguarda, a visionária, e quem a questiona é automaticamente taxado de limitado, provinciano, talvez até de preconceituoso. É uma tática de retórica muito comum na esquerda moderna: desqualificar o interlocutor em vez de debater o argumento. Mion não estava criticando o sucesso dela, mas ela reformulou a pergunta para parecer que ele, e por extensão o público, não consegue lidar com o brilho de uma mulher brasileira bem-sucedida. É uma inversão perversa. A direita, ao contrário, acredita no debate de ideias, na força do argumento e não tem medo de perguntas. Por que a esquerda tem? Por que seus ícones são tão sensíveis? Será que a base de seus castelos ideológicos é tão frágil que qualquer sopro de questionamento ameaça derrubar tudo? A atitude da produção da Globo é a prova cabal dessa fragilidade. Em vez de deixar o debate fluir, o que enriqueceria o programa e mostraria a maturidade dos envolvidos, eles preferiram o silêncio, o corte. Preferiram tratar o público como criança, que não pode ver os pais discutindo. Eles subestimam a sua inteligência. Eles acham que, ao cortar a cena, o assunto morre. Mas hoje, com a internet, o efeito é justamente o contrário. O que eles tentam esconder é o que mais gera curiosidade. A tentativa de controle da Globo acabou expondo ainda mais a sua parcialidade e a blindagem que oferece a artistas alinhados ideologicamente. E o Mion? O que acontece com ele depois que as câmeras se apagam? Você acha que ele não levou uma chamada de atenção nos bastidores? Você acredita que ele terá a mesma liberdade para entrevistar outros artistas protegidos pelo sistema? Provavelmente não. Ele foi transformado num exemplo, uma lição, para que outros não cometam o mesmo erro de tratar uma divindade pop como um ser humano passível de questionamentos. É assim que a patrulha funciona, silenciosa e implacável, nos corredores das grandes emissoras. Vamos aprofundar um pouco mais. Essa proteção não é gratuita. Existe uma simbiose. A Globo fornece a plataforma, a imagem positiva,
a blindagem contra críticas. Em troca, o artista entrega sua credibilidade e seu alcance para validar as narrativas que a emissora quer promover. É um negócio. Por isso, quando Mion faz uma pergunta que pode arranhar essa imagem, ele não está apenas quebrando o protocolo do programa, ele está ameaçando um ativo valioso da empresa. Pense bem, quantas vezes você viu artistas como Anitta serem confrontados na Globo sobre polêmicas reais, sobre o uso de leis de incentivo, sobre posicionamentos políticos contraditórios, sobre a qualidade de suas músicas ou sobre o impacto de suas letras em crianças e adolescentes? Essas perguntas nunca são feitas. As entrevistas são sempre laudatórias, celebratórias. É um jornalismo de assessoria de imprensa disfarçado de entretenimento. O que a direita defende é um ambiente de liberdade, onde um artista, seja ele de direita ou de esquerda, possa e deva ser questionado. A arte e a cultura só crescem com o debate, com a crítica. Quando você cria um ambiente de estufa para certas figuras, você não as está protegendo, você as está infantilizando. Você cria monstros de ego que, no primeiro contato com o mundo real fora de sua bolha, se desmancham ou reagem com uma agressividade desproporcional. A reação de Anitta foi a reação de alguém que vive nessa estufa. Ela não soube debater, ela só soube atacar e se vitimizar. Uma combinação que, infelizmente, se tornou a marca registrada de muitos porta-vozes da agenda progressista. A grande pergunta que fica para você refletir é: a quem serve esse sistema? Ele serve ao público, que busca entretenimento e informação de verdade? Ou serve a uma pequena elite midiática e artística que busca manter seu poder, sua influência e, claro, seus lucros, moldando a opinião pública de acordo com seus próprios interesses? O episódio do Caldeirão não foi sobre Anitta ou Mion. Foi sobre controle, sobre a luta por quem tem o direito de controlar a narrativa. E eles deixaram a máscara cair, ao vivo, para todo o Brasil ver. O que acontece agora? O vídeo do momento, claro, foi convenientemente cortado das reprises e do streaming oficial do programa. A máquina de relações públicas já está trabalhando para criar uma nova narrativa. Foi apenas um mal-entendido. A internet que aumentou as coisas, sororidade e admiração entre os dois. Eles vão tentar nos convencer de que não vimos o que vimos. Vão chamar quem aponta a arrogância e a censura de hater, de perseguidor, de misógino. É o procedimento padrão. Mas a imagem ficou gravada na nossa memória. Aquele segundo de silêncio constrangedor, o olhar de desprezo da cantora, o sorriso forçado do apresentador e o corte abrupto da emissora. São flashes que revelam a verdade por trás do espetáculo. E a verdade é que existe um roteiro a ser seguido, uma cartilha ideológica que não pode ser desafiada. A liberdade de expressão que eles tanto dizem defender só vale quando é a favor deles. Quando é contra, a resposta é a censura, a desqualificação e a intimidação. Este caso é um microcosmo do que acontece hoje no Brasil. Uma imprensa que não informa, mas doutrina. Artistas que não dialogam, mas impõem. E um público que está cada vez mais cansado de ser tratado como massa de manobra. A sua indignação, a sua capacidade de questionar, é a única ferramenta capaz de furar essa bolha. Eles dependem do seu silêncio, da sua passividade. Eles contam que você vai esquecer o que viu até o próximo sábado. Mas nós não vamos esquecer. Este não é um caso isolado, é um sintoma. Um sintoma de um ambiente cultural e midiático que adoeceu pela falta de pluralidade e pelo excesso de patrulha. A direita é constantemente acusada de ser contra a cultura, o que é uma mentira deslavada. Nós somos contra a cultura única, contra o aparelhamento da arte para fins político-partidários. Queremos mais vozes, mais debates, mais perguntas incômodas para todos os lados. Queremos que um Marcos Mion possa perguntar o que quiser a uma Anitta
e que um artista conservador também tenha o mesmo espaço nobre na TV para ser questionado por um apresentador progressista? É disso que se trata a verdadeira democracia e a verdadeira liberdade de imprensa. O que a Globo e seus protegidos nos mostraram foi exatamente o oposto. Um feudo, onde o senhor do castelo dita as regras e os servos obedecem. E ai de quem ousa questionar o rei, ou melhor, a rainha. A questão final que eu deixo para você é: até quando vamos aceitar esse papel de meros súditos, aplaudindo um espetáculo que sabemos ser, em grande parte, uma farsa? A verdade por trás da fama, os códigos do poder na mídia, as narrativas que tentam te impor, são esses os segredos que o sistema não quer que você descubra. O que aconteceu no Caldeirão foi apenas a ponta do iceberg. Se você quer continuar decifrando o que está por trás das câmeras e dos discursos oficiais, se você se recusa a aceitar as versões prontas que eles te entregam, então o seu lugar é aqui conosco. Eu te convido a seguir e acompanhar o nosso canal, Códigos Secretos. Aqui, a gente não tem medo de fazer as perguntas que precisam ser feitas. Clique, se inscreva e venha desvendar a realidade junto com a gente.